aí a gravação. Prontinho. Bom, gente, boa noite oficialmente para todos e todas. Uma satisfação encontrar vocês novamente. A gente vai começar a aula fazendo algumas explicações, algumas pontuações sobre a avaliação parcial 1, atividade de reposição de nota de parcial 1, a AV1, e aí finalmente a gente começa a ministrar o nosso conteúdo novo, que deveria ter sido ministrado na semana passada, mas como vocês preferiram ficar com o horário livre para fazer a prova, a gente acabou atrasando um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou fazer a devolutiva da nossa parcial 1, aqui com, né, a gente abre a prova junto, vamos comentar as questões. E aí a gente teve um resultado mediano, né? A gente teve aí uma parcela considerável de notas que não foram satisfatórias. E aí, antes de todo mundo entrar, eu estava comentando aqui com o pessoal que estava presente que vocês sabem tão bem quanto eu que nota é uma mera ficção, né? Nós sabemos que a gente tem capacidade para tirar uma nota 10 sem sequer ter aberto um livro, ainda mais num período remoto, que a gente tem mais facilidade para pesquisar o assunto e tudo mais. A internet é um mundo gigantesco que está aí a nosso favor. E é possível também que a gente tire uma nota que não é boa, né? Mesmo a gente tendo estudado e dominando o assunto. Então, é uma mera ficção. Para nós, não interessa, portanto, esse número, né? Se é 10, se é 7, se é 0, se é 1, se é 2 ou se é 3. Interessa que o aprendizado de fato aconteça, né? Tem uma crítica de um filósofo da educação, Saviano, que eu gosto muito, né, que ele diz que a nota é feita para a escola, né, a pessoa... E realmente, se você tirar 10 do começo ao fim dentro da universidade, infelizmente isso não vai lhe garantir nenhum posto de trabalho, nenhuma ascensão profissional, o 10 morre aqui dentro desse espaço, né. O que interessa é o que a gente leva de conteúdo, aquilo que a gente de fato aprendeu. Então, eu realmente eu uso a avaliação como um diagnóstico, né, não é para considerar, nossa, fulano te deu uma nota baixa, ele não estudou, fulano te deu uma... Não é nesse sentido, mas é um diagnóstico se a gente consegue perceber que a turma pegou bem o conteúdo. E aí eu senti que ficou mais ou menos, né? Eu acho que ainda ficaram dúvidas consideráveis, acho que ainda ficaram questões que precisavam ter sido melhor aprofundadas por mim, né? Talvez também um pouco mais lidas por vocês. E aí, por conta disso, eu vou propor aqui uma atividade de reposição para aqueles que tenham interesse. Eu não sabia quem era o professor da quinta-feira, né? Agora eu já sei, é o professor Miguel. E aí eu já vou deixar com vocês acertado o seguinte: aquelas pessoas que não tiraram a nota 3, né? Que não fecharam a prova, e que tenham interesse, né, em uma pontuação complementar a nota dessa avaliação parcial 1, deverão, no dia 21 de outubro, participar da palestra, né, que enfim, eu vou trazer uma convidada da UFCA, uma professora que tem formação em História e em Direito, também já trabalhou com hermenêutica, é doutora em Educação, tem mestrado em Políticas Públicas e debate muitas coisas que a gente vem falando aqui na nossa disciplina. E aí, nesse dia, a gente vai conversar especificamente sobre a relação da história com o direito. E como muitos dos nossos conteúdos aqui fazem menção a essa relação, né, o Dilthey, a questão do historicizar, o conteúdo que a gente vai ver hoje de forma aprofundada, representação, imaginário, história cultural, então eu penso que vai ser uma oportunidade bacana para a gente dar uma aprofundada nesses conhecimentos e para que vocês tenham também a oportunidade de recuperar, né, digamos assim, essa questão da nota. Então, aqueles que tiverem interesse, dia 21 de outubro, a gente vai ficar nesse evento, vai ser online, né? Vai ser aqui pelo Meet, eu vou disponibilizar para vocês, quando estiver mais próximo, todos os dados, o link, tudo direitinho. E aí eu só vou querer de vocês a participação, tá bom? E o registro de frequência. A gente vai passar uma frequência naquele velho modelo do Google Forms, vocês assinam a frequência, e aí quem assinar a frequência, participar lá, chat e tudo mais, tem essa pontuação de até 2 pontos, tá bom? Porque tem gente que está com uma pontuação muito baixa, tem gente que acabou não ficando com nenhuma pontuação nessa parcial, então eu vou pontuar com 2 pontos, né, nessa atividade. Professor, é obrigatório? Claro que não. Professor, eu já tirei um 3, eu preciso participar? Você é convidado e é bem-vindo. Nesse dia, o professor Miguel já está me dizendo aqui que vai
vai se unir a gente no debate, que tem interesse na temática, que existe um diálogo entre a questão que a gente vai debater e a disciplina de direitos humanos, e então ele vai estar com a gente no evento. Então, não haverá aula, não haverá frequência do professor Miguel, ninguém vai sair perdendo, né, com essa questão de, porque eu estava no evento, eu levei falta, ou eu perdi o conteúdo. Isso é o aviso sobre a questão da reposição. Então, para aqueles que têm interesse na reposição da nota, participar desse evento. Francisco, por que esse evento? Gente, porque meu tempo é bem curtinho, né? Vocês sabem que eu atuo aqui na Unileão, atuo na UFCA. No momento, eu estou envolvida com o lançamento do meu livro, tá bom? O livro já está em pré-venda na Amazon. Essa palestra, inclusive, ela compõe um espaço de divulgação do livro, então eu estou com o meu horário assim super apertado. Se eu fosse pensar em fazer uma outra prova, uma outra atividade para ainda corrigir, etc e tal, ia me tomar um tempo que eu não tenho. Então, eu resolvi unir o útil ao agradável, né? Ao agradável momento de uma palestra, de um debate que eu tenho certeza que interessa ao conteúdo que a gente está trabalhando aqui em aula, a utilidade da gente trazer isso como uma pontuação extra. Achei também que facilitava para vocês não terem que se submeter a uma outra atividade avaliativa, já que vocês vão vir aí de 2 semanas intensas de AV1. Então, essa é a proposta, vocês ficam super à vontade, tá bom? Para aderir ou não. Sobre a nossa AV1, nós precisamos fazer uma retificação com relação ao nosso cronograma de disciplinas. Como na semana passada vocês optaram por a gente não ministrar a aula, né, e vocês ficarem com espaço livre para resolver a prova, a gente atrasou um pouquinho o nosso conteúdo. Então, a gente já deveria hoje estar estudando as escolas da hermenêutica jurídica, mas a gente vai ministrar, na verdade, o conteúdo que deveria ter sido visto na semana passada, que é a representação imaginária, que vocês já têm uma base lá da disciplina de História do Direito, mas que a gente vai trazer aqui alguns outros elementos próprios da hermenêutica. Então, por conta disso, a nossa AV1 vai ficar com um conteúdo a menos. Eu vou até apresentar aqui para vocês o nosso cronograma de disciplinas, que é para que todo mundo, né, como essa gravação fica lá para, enfim, para a turma, então vocês já veem direitinho e já tiram as dúvidas do que estudar, como estudar. Eu vou deixar isso para vocês por escrito, mas eu acho que aqui favorece a gente estar ao vivo, porque vocês já podem tirar as dúvidas. Então, qual é o conteúdo da prova da AV1? As raízes filosóficas da hermenêutica, que foi esse conteúdo da nossa avaliação parcial 1, e o conteúdo que nós iremos estudar hoje de representação e imaginário. Então, vocês têm as indicações de leitura todas aqui, pessoal. Se vocês forem acompanhando aqui, né, eu estou exibindo para vocês a minha página, estão aqui os slides, a gravação da aula, né? Está aqui o exercício de fixação, a gente fez um trabalho bem parecido com a parcial 1, uma semana antes da prova, né? Eu meio que repeti a atividade na parcial, então vale a pena depois, de repente, rever esse exercício. Aí tem aqui uma outra gravação de aula, mais uma leitura complementar, né? Que eu espero que vocês tenham feito, além do capítulo do livro que eu tinha deixado indicado, e para a nossa aula de hoje está aqui. Vocês têm 2 materiais de leitura e esses slides, e esta gravação que ficará disponível. Então, a bem da verdade, nós temos aí 2 conteúdos. Adriele, 21 de outubro, às 19 horas. É uma quinta-feira e vai ser no horário AB, né, que é o horário que vocês têm, via de regra, a aula do professor Miguel. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação à avaliação 1? Qual vai ser o conteúdo? O conteúdo, então, são 2, é o conteúdo de hoje e esse que a gente veio estudando nas últimas semanas de aula, tá certo? Com relação à atividade de reposição, alguma dúvida? Ela não é obrigatória, é apenas a participação em uma palestra no dia 21 de outubro, no horário AB. O professor Miguel Ângelo, que é super articulado, que aí acaba danado, né? O que tem de inteligente tem de danado. Já está aqui dizendo que vai cadastrar a atividade na Copex para vocês, além da pontuação, receberem também certificado, para valer para a carga horária complementar. Então, melhor ainda, né? Para quem tiver interesse aí em participar, dia 21 de outubro, 19 horas, a gente se encontra no Meet. Vai ser amplamente divulgado, que, como eu disse para vocês, faz parte do evento, de um dos eventos do lançamento do meu livro.
E aí, quando tiver mais pertinho, eu deixo para vocês disponível o link e tudo mais, tá bom? O que é que você vai precisar fazer? Assistir, se dedicar, dialogar, aproveitar lá o momento e assinar sua frequência para registrar que você esteve presente no evento. Beleza, gente? Alguma dúvida com relação a isso, a AV1 e a atividade de reposição de nota de AVP1? Ficou registrado que essa atividade, essa participação, ela vai ser pontuada com 2 pontos extra na nota de parcial 1. Alguma dúvida? Esse evento, essa palestra que vai ter, precisa de inscrição prévia ou a senhora simplesmente vai disponibilizar o link depois? Eu simplesmente vou disponibilizar, até porque muito provavelmente, viu, Vitor, eu vou fazer até por meio de uma live e transmissão ao mesmo tempo pelo YouTube. Então, quero fazer assim do jeito mais prático possível, para mim e para vocês. Não precisa de inscrição prévia. Tá certo. Falando nisso, vou até deixar logo aqui para vocês, gente, em primeira mão, ainda não tinha divulgado com ninguém, até porque eu recebi sexta-feira passada, né, a editora me mandou. Esse é um evento para divulgar, né, esse livro aqui, minha tese de doutorado, que a gente está lançando pela Paco. Já está disponível na Amazon, né, como pré-venda, e a gente vai começar várias oportunidades de debate para conversar um pouquinho sobre essa publicação, tá? Aí depois vocês conferem lá, compartilham com quem vocês acham que pode ter interesse. Tranquilo, pessoal, essa questão? Podemos ir para a devolutiva da parcial 1? Pode sim, Francisco, pode sim. Lá vamos nós. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cadê minha AVP1? AVP1. Pronto. Gente, então o que eu tentei fazer aqui foi bem parecido com o que a gente fez naquele exercício antes da. Como é que chama, Jesus? Antes da AVP1, né? Eu tentei fazer quase que idênticas as provas, eu mudei só os casos. Então, o que é que eu percebi, gente? Principalmente para quem não fechou a prova, ou não tirou uma nota tão legal, ou então, às vezes, acabou nem pontuando. Eu percebi uma certa dificuldade na compreensão, né, de cada um daqueles filósofos da hermenêutica filosófica que a gente teve a oportunidade de estudar. Eu queria pedir um reforço da atenção de vocês, porque semana que vem, quando a gente vai fazer prova novamente, a gente vai ter novamente algumas questões nesse estilo aqui, né, casos concretos em que a gente vai tentar identificar, né, os impactos dessa filosofia. Então, vamos aproveitar, porque esse momento aqui dessa aula é a de revisão, né, é de devolutiva, mas ao mesmo tempo também já é de preparação para a avaliação da semana que vem. Então, por favor, vocês fiquem muito à vontade aí para sanar mesmo as dúvidas, tá bom? Eu vou ler aqui o caso para vocês. Deixa eu aumentar mais um pouquinho, porque eu acho que a tela está muito pequena. Embora que vocês podem acompanhar aí pelo Unileão Digital de vocês, né? Leia atentamente o texto abaixo, informa o filósofo hermeneuta, né, que influenciou o TJ de São Paulo, e fundamente a sua resposta. Muito bem. Quem me segue no Instagram, gente, deve ter visto que ontem eu fiquei toda feliz da vida, né? Até estava comentando com uma colega de vocês agora no início da aula sobre isso, né? O tema da redação do concurso do Banco do Brasil, o pessoal fez a prova ontem e estava eufórico porque foi uma discussão sobre sustentabilidade, foi coisa que a gente debateu em sala de aula, e ontem, menino, eu acho que eu não consegui postar 20% das mensagens que eu fiquei recebendo, né, da galera comentando sobre isso. Então, assim, eu realmente, gente, fico muito satisfeita com essa minha postura de tentar exigir as coisas, cobrar as coisas, como eu acho que elas vão ser cobradas de vocês, né? Eu acho que não faz o menor sentido eu fazer provas, sei lá,
fale sobre as características de tal coisa, explique o nome disso, daquilo, da teoria de não sei o quê, porque você não vai encontrar isso na prática, né? Não vai ser isso. Mesmo que você não vá fazer concurso público, mesmo que a sua proposta seja de advocacia, você vai precisar ter uma boa retórica. Então, a primeira coisa que eu coloco para vocês, né, para quem não pontuou a questão completa, é invista na sua justificativa, né? Tem gente que respondeu justificando quem era o filósofo com uma linha, né? Assim, é como se, eu não vou nem me dar o trabalho. Então, lembre-se, né? Nós sempre precisamos nos dar ao trabalho do convencimento, porque não existe mais o inclare cessate interpretatio, né? Não existe essa história de que é muito fácil, é muito simples. Com certeza, ela sabe o que eu estou querendo dizer. Nós trabalhamos, como já diria Rui Barbosa, né? O nosso instrumento de trabalho é a pena, não é mais a pena, né? É o computador, é o tablet, é o celular, mas enfim, nós trabalhamos com as ideias, com as palavras, nós trabalhamos com a arte do convencimento, nós trabalhamos com retórica, né? Com argumentação jurídica. E a disciplina de hermenêutica, ela tem uma ligação profunda com isso, né? Com essa desenvoltura, especialmente na escrita. Eu sou professora também da disciplina de Teoria da Argumentação Jurídica, que é uma disciplina optativa, que de vez em quando o pessoal escolhe, né, para ser ofertada. E na disciplina de Argumentação Jurídica, a gente trabalha muito a argumentação oral, né, a questão de entonação, de postura, de argumentos para os debates orais. E aqui dentro de hermenêutica, a gente vai ganhando cada vez mais, pelo menos é isso que eu desejo, né, é assim que eu planejo a aula, a expectativa é essa, é que a gente vá ganhando essa desenvoltura na escrita, né? Então, já fica aí a dica para a AV1, de que você se preocupe, né, com uma justificativa densa, né, com uma argumentação jurídica, a construção de uma retórica, porque é assim que vai ser cobrado de ti, né? É assim que vai ser cobrado de ti, seja em concurso, seja no exercício da prática profissional aqui no âmbito do direito. Então, vamos lá. Essa minha primeira questão aqui dizia que o TJ de São Paulo condenou um jornalista casado que se relacionava com 5 mulheres a indenizar uma ex-amante, né? Ele vai ter que indenizar a mulher em 10 mil reais e tal. Então, vamos ler aqui o caso. O Tribunal de Justiça de São Paulo, é uma notícia real, eu peguei em um site, né? E aí joguei aí para vocês. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um jornalista que era casado e mantinha relacionamentos simultâneos com pelo menos outras 5 mulheres que não sabiam da sua condição de comprometido, a indenizar uma amante que alegou ter sofrido danos morais provocados pela exposição do caso nas redes sociais e problemas psicológicos graves. Da decisão cabe recurso. Então, você vê que até agora nada que foi dito aqui te serve, porque a pergunta está relacionada a qual filósofo hermeneuta que influenciou a decisão do TJ de São Paulo. Então, inicialmente, aqui a questão, ela está trazendo só as informações sobre o caso. Isso você vai fazer na semana que vem. Você vai separar joio do trigo, o que te interessa do que não te interessa. Você vai analisar o fato, a situação, mas na hora de você responder a questão, ela está pedindo o quê? Ela está pedindo o fundamento da decisão do TJ de São Paulo. Então, aqui na hora de responder, eu vou focar no que é que está sendo trazido de argumentação do TJ de São Paulo, tá bom? Vamos seguir o baile. O processo começou quando a ex-amante entrou na justiça pedindo indenização por dano moral pelos problemas psicológicos que sofreu manipulação, o caso viralizou nas redes sociais porque o homem levou a esposa e as amantes para assistir o filme Bacurau no cinema. Tanto o jornalista quanto a ex-amante negam que ele tenha levado as 11 mulheres para ver o filme. Para o desembargador, aqui a coisa já vai começar a me interessar, porque o desembargador compõe esse TJ, então vamos ver se já tenho aqui alguma pista de o que foi que embasou essa decisão. Para o desembargador Matias Couto, relator do caso, o dano moral contra a ex-amante ficou comprovado. Manteve a indenização em 10 mil, valor determinado pelo juiz de primeira instância em junho. Não está me dizendo as causas, né? Porque é que ele se convenceu disso. A mulher afirmou que o réu manteve relações sexuais com ela desde julho de 2019, afirmando que era um relacionamento monogâmico, com exclusividade, confiança, que o casal optou por sexo sem proteção, mas a autora descobriu depois que era mentira, que ele era casado, somente o caso. TJ de São Paulo ainda não apareceu aqui. O réu alegou que nunca prometeu fidelidade, que tinha relações casuais, que sofreu linchamento da internet, que a mulher tinha intenção de prejudicá-lo, nada até agora.
Segundo o desembargador Coutro, o fato do relacionamento extraconjugal em si ou com várias pessoas ao mesmo tempo não seria apto para sozinho dar direito à indenização. Mas o direito ficou evidente, escreveu o relator, diante da exposição e da repercussão do caso na internet, e o abalo provocado na ex-amante que não sabia dos demais relacionamentos, certo? Até aqui não vemos ainda qual é a base, né, da hermenêutica que foi levada em consideração. De início, a questão eventual de infidelidade conjugal não seria base para a indenização, mormente porque as partes sequer tinham um relacionamento com característica de união estável, embora lamentável a situação exposta e admitida pelo requerido quanto aos diversos relacionamentos paralelos, escreveu o desembargador. Porém, a partir do momento em que os fatos acabaram expostos e com repercussão, além do processo criminal instaurado pelo requerido, sabendo que os fatos narrados pela autora eram verdadeiros, tem-se que os danos morais estão caracterizados. Beleza. O dano moral é aquele que traz como consequência ofensa à honra, afeto, liberdade, respeito, psique, saúde, nome, crédito, bem-estar, escreveu o relator ao confirmar a condenação em R$10 mil. Ao serem perscrutadas as intenções do réu, restou claro que suas atitudes demonstravam o seu interesse em ludibriar e expor as mulheres com as quais se relacionava. Então, veja bem, olha aqui o que é que está no acórdão. A posição é sobre o TJ de São Paulo. O que foi que o TJ de São Paulo trouxe no acórdão? Né? Que a partir do momento em que os fatos passaram a ter uma repercussão, né, que se observou que os fatos eram verdadeiros, aí então se assumiu que esses danos morais eles tinham que ser garantidos para a parte autora. E como foi que o TJ chegou a essa conclusão de que os danos morais, né, eles realmente aconteceram, que os fatos narrados eram verdadeiros? Está aqui. Porque eles perscrutaram as intenções do réu. O que é essa atividade de perscrutar, se não é de investigar, tentar descobrir, né, imaginar quais são as intenções desse réu? Restou claro que suas atitudes demonstravam, então, pelas atitudes, os desembargadores, né, se colocaram no lugar de, opa, a intenção dele, se ele teve essa atitude, era realmente a intenção de ludibriar e de expor as mulheres com as quais ele se relacionava. Nós vimos que a filosofia do Schleiermacher, né, Schleiermacher, enfim, eu não falo alemão, ela é pautada exatamente nessa perspectiva, né, da hermenêutica filosófica. Vejam, gente, que qualquer um dos filósofos, todos eles vão ter isso em comum. O Dilthey, o Schleiermacher, o Paul Ricoeur, o Gadamer, o Habermas, todos eles vão ter a mesma base de que não serão levadas em considerações apenas questões de ordem técnica, objetiva, né, palpável, justamente porque a hermenêutica filosófica, existe aí um amplo grau de subjetividade, existe aí o reconhecimento de que o texto não está pronto, ou seja, essas provas que são trazidas pela parte autora, pela parte ré, elas precisam ser examinadas para além de critérios objetivos, tanto que o critério aqui é bastante subjetivo, né? Alguém está, olha, a sua intenção foi essa, sua atitude demonstra isso. Claro que a gente tem aí uma possibilidade de se equivocar. Existe um grau de subjetividade em tentar investigar essas intenções. Então, independentemente de qual é o filósofo, né, essa questão de que vai ser subjetivo, que levou em consideração que a relação não é do sujeito com o objeto, que não é uma questão meramente técnica, isso não pode ser usado como justificativa para justificar autor A, B ou C, porque isso é algo comum a todos os hermeneutas filosóficos, né? A essa hermenêutica filosófica. Essa é a base. Agora, o que é que traz uma especificidade em cada um? Na hermenêutica do Schleiermacher, essa especificidade é muito clara, né? Tentar mapear a mente do autor, tentar descobrir as intenções do sujeito. Isso é a base da hermenêutica romântica. Então, é por isso
que a gente percebe aí que a influência do TJ de São Paulo foi desse filósofo, e você iria justificar dizendo justamente isso, que a hermenêutica romântica do Schleiermacher, ela rompe com a tradição da hermenêutica teológica, né, da hermenêutica que só servia para a exegese bíblica, e que passa a ser uma hermenêutica que serve de base para toda interpretação de toda e qualquer obra escrita, porque o hermeneuta seria capaz, a partir, né, da aplicação dessa hermenêutica filosófica, de conseguir descobrir as intenções do autor, né, tentar desvelar o que está por detrás dos fatos, e assim, né, realizar o processo interpretativo. Então, seria algo nesse sentido, e aí esse seria o gabarito da questão. Eu continuo? Posso ir para a próxima? Pode sim. Tá. O cupom de quê, Marcelo? Agora que eu vi o chat, desculpa. Bom, eu vou seguir aqui para a próxima, tu fala aí, depois eu olho. A segunda aqui, para mim, é uma questão objetiva, né? Era uma questão de marcar. Para você avaliar os itens e marcar a alternativa verdadeira. A hermenêutica é indispensável ao direito por tratar-se de um conhecimento que sistematiza técnicas e métodos interpretativos capazes de permitir ao jurista o alcance e sentido das expressões da ciência jurídica. Perfeito, né, gente? Claro que se você está estudando hermenêutica, e hermenêutica não é uma disciplina que é exclusividade da Unileão, por exemplo, Direito, Desenvolvimento e Sustentabilidade é uma disciplina para poucos. São poucos os cursos de direito que já estão atualizados nesse sentido, mas hermenêutica jurídica não. Hermenêutica faz parte de, enfim, a grande maioria das matrizes curriculares dos cursos de direito. Todo concurso para magistratura costuma cobrar hermenêutica jurídica. Hermenêutica é a base. Como é que você vai peticionar? Como é que você vai fazer um recurso para o seu cliente? Como é que você vai acusar alguém, se você é do Ministério Público, ou mesmo exercer a atividade de julgamento, se você não tem nenhum critério? A petição é o samba do crioulo doido, você faz do jeito que quer. Não é assim. Você precisa obedecer ali uma metodologia, você precisa interpretar a lei para poder aplicá-la ao caso concreto. Então, é impossível pensar na relação da atividade de interpretação do direito distante da hermenêutica. É a hermenêutica que vai fornecer as técnicas. Isso a gente vai estudar na semana posterior à AV1, né? Cada uma das técnicas da hermenêutica clássica. O método gramatical, o método histórico, o método sistemático, o método teleológico. Depois a gente vai começar a estudar todos os métodos pós-positivistas, o direito livre, né, o ativismo judicial, enfim, é assim que se constrói o direito, é usando métodos e técnicas da hermenêutica. Seja você ligado a uma vertente mais técnica, positivista, seja você ligado a uma vertente mais libertária, pós-positivista. Então, o item 1, perfeito, é isso que justifica a gente se encontrar aqui toda semana no primeiro horário, né? Se a hermenêutica não fosse indispensável ao direito, não tinha para que a gente estudá-la. O item 2. A hermenêutica filosófica ela é marcada por formas alternativas de interpretação, menos cientificistas e mais historicizadas. Verdade, né? O que é que significa cientificismo? Cientificismo é aquela crença de que a ciência é capaz de resolver todos os problemas, né? Que o conhecimento científico ele está acima de todos os demais conhecimentos. É uma falácia, né, que se quebrou, que se partiu, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. E o que é uma visão mais historicizada? É uma visão que leva em consideração o contexto em que a gente está buscando o sentido, porque a gente já reconhece que verdades absolutas, elas são muito pouco prováveis de existirem no campo acadêmico. Então, é verdade que a hermenêutica filosófica ela é muito mais historicizada do que cientificista. Ao contrário da hermenêutica técnica, que elimina inteiramente a subjetividade do intérprete na atividade interpretativa. Está super errado, a gente falou sobre isso, se não me engano, na nossa primeira semana de aula, quando a gente disse que não existe neutralidade, né? Embora, e aí o capítulo de livro que eu recomendei para vocês, né, do Ricardo Soares, aquele livrinho de hermenêutica jurídica, que tem os capítulos curtinhos, ele traz essa questão lá, né, de que a hermenêutica técnica ela quer se colocar como um conhecimento que é neutro e tudo mais, mas que essa ideia ela já está completamente superada, né? A gente sabe que não existe neutralidade desde o final do século XIX com o ápice da psicanálise. Então, assim, não existe um único método na hermenêutica técnica. A hermenêutica técnica ela é uma escola composta por vários métodos.
Você pode escolher o método gramatical ou o método sistemático, por exemplo, o método histórico ou o método teleológico. Então, a partir do momento em que você faz uma escolha por usar este ou este método, ou por utilizar todos esses métodos para resolver o caso, já há aí um nível de subjetividade, que é esse processo de escolha. Então, é impossível para nós, seres humanos, seres históricos, seres dotados de vontades, de desejos, que a gente seja completamente neutro, ou seja, indiferente, né? Que a nossa atitude é extremamente objetiva e neutral. Isso não existe. Agora, o que existe é que a hermenêutica técnica, ela tem um grau de objetividade muito maior do que a hermenêutica filosófica. Ela está muito mais apegada a visões de literalidade, né, ao positivismo do que a hermenêutica filosófica. Aí, beleza. Mas dizer que ela elimina inteiramente a subjetividade, faça o teste com você, se você duvida. Você consegue eliminar inteiramente sua subjetividade? Você é capaz de mandar em você quando você está irado, quando você está entristecido, quando você está muito feliz, quando você está satisfeito com algo, insatisfeito? Isso não impacta em nada na sua relação com você mesmo, com o outro, com o seu ambiente de trabalho? Pesquise em você mesmo a resposta. É possível que você já reconheça de cara que, embora a gente procure se conter, professor, eu estou irado, mas eu não grito com ninguém, eu sou uma pessoa civilizada, eu consigo me conter. Exatamente, você está se contendo, não significa que você não está sentindo, né? Então, existe aí uma subjetividade, né? Não há essa objetividade perfeita, absoluta. Não há método que nos garanta isso, pelo simples fato de sermos humanos. Item 3. Para Heidegger, a arte de interpretar é, antes de um método científico, um modo de estar, um prolongamento essencial da existência humana. Exatamente, a gente falou sobre isso, se não me engano, isso é um destaque que está em um dos nossos slides sobre a filosofia do Heidegger, né? Quando a gente interpreta, isso não é interpretar, está para muito além de um simples método científico, né? Interpretar faz parte da nossa vida, né? Eu estou aqui com vocês e você me vê sorridente, né? E você me vê dando aula assim com uma aparência tranquila, você interpreta, tá tudo bem com ela, tá tudo tranquilo. Se eu começasse a aula aqui, você ligasse o seu Meet, você me encontrasse chorando e só, pessoal, foi que aconteceu, né? Alguma coisa, você interpretou o fato. Então, interpretar está para além da técnica. Interpretar é um jeito de viver, faz parte da nossa existência. E o jeito como a gente interpreta determina, é um prolongamento essencial da nossa existência, né? A história de o copo está meio cheio ou ele está meio vazio, né? Se você enxerga esse copo meio vazio, isso dá um sentido negativo para a tua existência. É desolação, é depressão, é frustração. Você vê o copo meio cheio, eita, falta pouco para esborrar isso aqui. É uma visão otimista, é alegria, é entusiasmo. Então, o sentido da tua vida já muda a partir da interpretação. E o Heidegger nos traz essa perspectiva, né? Bem humanista, bem ontológica. A gente falou sobre isso, então o item 3 está correto. O item 4. A hermenêutica jurídica permite ao intérprete encontrar a solução mais adequada para a aplicação do direito e fornecer-lhes argumentos válidos para sustentar a sua decisão. Exatamente. É para isso que a gente está aqui, né? Para que a gente quer a hermenêutica? Porque a gente quer interpretar a norma jurídica, seja a norma legal, jurisprudencial, principiológica, enfim, a gente quer interpretar a norma de forma para que a gente encontre a solução mais adequada para o caso que a gente está lidando. E a gente não pode trazer as nossas opiniões, a gente não pode querer convencer o outro com base nas nossas crenças, por exemplo, porque direito é ciência. Então, o que a hermenêutica faz é justamente isso, confere argumentos válidos para o direito. Por exemplo, eu posso falar sobre essa questão de que eu me baseei na busca pelas intenções do autor, porque isso é um método da filosofia hermenêutica, isso tem aporte teórico-filosófico. Não é só a minha vontade, não é só o que eu acho, o que eu penso. E eu trago também um embasamento, no caso, né, dessa primeira decisão, de todo o direito civil, dessa possibilidade do dano moral, etc, etc. Então, é um argumento válido. A hermenêutica me ajuda, então, a encontrar um argumento válido. Nesse sentido, todas estavam corretas, menos o item 2. Por isso que a resposta estava aqui na letra A, né? 1, 3 e 4 estão verdadeiros. Eu posso ir para a última questão? Pode sim.
Pronto, então vamos para a última, sobre os animais não humanos, né? Mesma lógica, né, de você observar aí o que é que o tribunal, eu estou perguntando o que foi que influenciou a posição do tribunal para poder tomar essa decisão. Uma decisão que até então tinha sido inédita, né? Decisão proferida em caso de cachorros vítimas de maus tratos foram considerados sujeitos de direito. A ação foi ajuizada pelas advogadas fulano e fulana, os cachorros foram encontrados em situação de abandono, os donos tinham viajado, ao visualizar o imóvel da rua parecia que estava abandonado, conforme os relatos foram alertados pelos vizinhos, as advogadas entraram com um pedido de reparação por dano moral. Você está vendo que tudo isso aqui é a contextualização do caso, por isso que eu estou lendo rápido, porque até agora o TJ não apareceu e é ele que me interessa. Em primeira instância, a justiça decidiu por extinguir o processo sem análise de mérito. Olha aí, isso é hermenêutica. Eu podia ter perguntado, né? Em primeira instância, a hermenêutica utilizada foi do tipo técnica ou filosófica? Você poderia responder com muita tranquilidade. Foi uma hermenêutica técnica, porque ela está pautada em quê? Na objetividade, na literalidade da norma. A norma, o Código Civil, ele nos traz a possibilidade, o Código de Processo Civil nos traz a possibilidade de que o animal ele possa ter dignidade, ele possa ser sujeito de direito. Não, isso não está nos nossos códices. Então, eu faço uma interpretação literal dessa questão, técnica, prezando pela segurança jurídica. Você vê que não tem, tá vendo que uma hermenêutica jurídica técnica, ela é má, ela é ruim, ela é insensível, o bichinho do cachorro? Não, são válidas. Essa primeira decisão, ela é válida, ela não é ilegal, ela não é passível de nulidade. Ela foi modificada em grau de recurso, mas ela está corretíssima, dentro de uma hermenêutica técnica. Isso nem é bom nem é ruim, isso é válido, né? Beleza. O magistrado afirmou, né, que só o ser humano é que tem personalidade, só que a ONG recorreu. E aí a tese da ONG é a de que os animais, eles não são coisas, eles possuem dignidade, né? Conforme já houve posicionamento do STF e do STJ em ações anteriores. Conforme a defesa, pessoa não é sinônimo de ser humano, personalidade não é atributo exclusivo do ser humano, o conceito de pessoa é o de personalidade jurídica e tal. O argumento foi acolhido pelos desembargadores. As advogadas comemoraram o que consideraram um marco no direito brasileiro. A decisão é um marco no direito brasileiro, pois não apenas garante a coerência conceitual e normativa do sistema, mas também consolida na prática o que está se construindo há mais de 30 anos. É como se elas dissessem o seguinte: essa decisão do TJ do Paraná, ela está levando em consideração todo o passado de militância, de luta pelo direito dos animais. Há mais de 30 anos se está tentando garantir esse tipo de proteção aos animais. Veja como é uma atitude de historicizar, de levar em consideração o passado. Trata-se de uma compreensão de todo o histórico que envolve a proteção da vida dos animais não humanos, levando em consideração as mudanças epistemológicas que as mudanças sociais e econômicas vêm permitindo ao direito quanto à proteção dos animais, ou seja, a gente olha para esse passado, a gente vê o quão as mudanças sociais elas vêm acontecendo e como isso está impactando para essa mudança, né, para uma decisão inovadora nesse sentido. É uma decisão que se despe de especismo, é a aplicação, beleza. Então, já disse para vocês, né, de forma indireta, portanto, que aqui se trata da hermenêutica do Dilthey, né? Por quê? Porque se levou em consideração a atitude de historicizar. Francilda, por que não o Gadamer? Né? Porque o Gadamer também tem essa mesma perspectiva histórica. A questão é que no círculo hermenêutico do Gadamer, a gente tem aquela ideia da pré-compreensão, da pré-noção, né? A pré-noção é como se o tribunal, por exemplo, já tivesse uma pré-compreensão, uma pré-noção de que animal não é coisa, e o passado, né, quando se leva em consideração a análise do passado, da história, essa análise histórica casa com essa pré-compreensão e a gente tem aqui o resultado. Não é o caso.
Porque essa decisão ela não teve qualquer precedente, ela é inédita no nosso país, inclusive foi agora no mês de setembro, né? Ela foi a primeira nesse sentido. O tribunal ainda não havia se posicionado dessa forma. E a questão é sobre o TJ do Paraná, o que é que embasou. Então, o que embasou foi toda essa questão histórica, levando em consideração as mudanças sociais, etc. e tal. Aí alguém deve estar se perguntando assim: eu botei aqui o Heidegger e ela, na correção, colocou que ia aceitar, que estava correto. Exatamente. Por quê, gente? Porque a argumentação que a pessoa utilizou, algumas pessoas que colocaram lá que a resposta correta seria o Heidegger, foi muito pertinente, né? Porque vocês construíram uma argumentação, né? As pessoas que colocaram Heidegger e que eu considerei a resposta correta, vocês construíram uma argumentação levando em consideração que aquela visão ontológica, né? Que ele diz justamente que é impossível definir o ser, né? Ela poderia, portanto, ser estendida a essa questão. Então, assim, eu considerei pela clareza argumentativa, pela ótima desenvoltura argumentativa. Mas agora que a gente está no momento de, né, aprofundamento e tal, vocês saibam e levem para vocês, até porque talvez muitos de vocês vão advogar, se a gente continuar nessa tendência, né, de cada vez mais consolidar direito de animal não humano, talvez vocês vão advogar para algum gato, cachorro, periquito, papagaio, e é bom saber disso, né? O Heidegger, quando ele fala sobre essa questão ontológica, né, sobre essa definição do ser, ontologia, gente, é ser humano, né? Tanto que a maioria, se vocês fizerem uma rápida busca no Google por artigos acadêmicos, né, em que os autores eles se posicionam contrariamente a esse tipo de perspectiva que confere esse grau de status ao animal não humano, você vai ver que o Heidegger aparece como base argumentativa. Porque para o Heidegger, ser, né, é o sujeito que é dotado de racionalidade. É isso que torna o ser humano superior a todos os outros seres. Então, vocês não eram obrigados a saber disso, porque a gente não estudou aqui de forma aprofundada a filosofia heideggeriana, mas eu trago para vocês, né, agora essa informação para que vocês saibam que ele não é um bom aporte teórico para quem quiser fazer defesa de animal não humano, porque a perspectiva é ontológica, trazendo por base justamente a superioridade do ser humano em relação aos demais seres, tá bom? Por conta da nossa racionalidade. Mas a sua desenvoltura argumentativa, ela foi muito boa, né? Você, de fato, faz sentido a resposta, especialmente por talvez vocês não terem essa informação de que essa perspectiva do ser se aplicava somente ao ser humano. Então, por isso, algumas pessoas, de fato, foram pontuadas. Então, esse seria aí o nosso gabarito, tá bom? De AVP1. E na semana que vem, gente, nós vamos ter 5 questões, né? Vão ser 3 questões objetivas e vão ser 2 questões abertas, tá certo? Então, agora vamos falar um pouquinho de AV1. Aliás, cala-te boca, vocês querem colocar alguma coisa? Ficou tranquilo? Deu para... Estamos ok com relação ao gabarito? Eu só queria tirar uma dúvida. É o seguinte, Tá bom? eu errei essa questão, eu acabei colocando Garen. Não sei o nome certo não, tá bom? Me perdoa a pronúncia. Mas tá. E esses outros dois que eu não vou me meter a pronunciar, que também não vou saber acertar, mas tá certo. Eu não coloquei eles, eu argumentei em cima do Garen, mas eu queria saber o seguinte, se fosse um concurso, se fosse uma prova, a alternativa correta era Schleiermacher. Se eu argumentasse, por melhor que fosse, e trouxesse outro, seria considerado? Poderia ser considerado? Aí é muito relativo, sabe, Eric? Primeiramente, uma coisa que eu já tranquilizo a todos vocês e todas vocês aqui. Essa pergunta do Eric é fantástica, porque, assim, não vai ter em questão de concurso público, mesmo de magistratura, e eu te digo isso com muita tranquilidade, mesmo sabendo que hoje é dia 27 de setembro de outubro, eu tenho certeza que pelos próximos anos a gente ainda não tem maturidade para isso. Não haverá questão de concurso para cobrar a hermenêutica filosófica. Não haverá mesmo. Nesse modelo aí de marcar a alternativa correta, ou nesse modelo que eu estou passando aqui para vocês, de que você indique o autor, não haverá. Porque isso ia gerar uma série de recursos, o grau de subjetividade é muito elevado, a banca não ia achar prudente, interessante,
fazer dessa forma. Eu digo isso porque eu venho mapeando o concurso de magistratura, não é de hoje, né? Eu sempre, como eu digo para vocês, eu procuro nivelar minhas aulas por cima. Então, eu sou assinante, assim, de um monte desses concursos, desses cursinhos para concurso, do GRAM, o GRAM agora é o que eu mais venho utilizando, que eu gosto bastante, né? O do Samerage, o Estratégia, e eu fico super tranquila. As questões não têm esse grau de subjetividade, porque senão vai só atrasar o processo. A galera vai entrar com recurso e vai judicializar e lascou. Também amo, viu, Laís? Sou Porque super aí fã. a relativização ia entrar forte, né? Aí a gente poderia argumentar Exatamente. em qualquer um dos dois e qualquer das duas argumentações, se fosse bem construída, estaria correta. Aí como era que seria o método avaliativo? Exatamente. Aí você deve estar se perguntando assim, né? E os demais? Porra, então por quê? Então, por que está trazendo para cá? Justamente porque aqui não é concurso, aqui é a oportunidade de que a gente veja que os nossos tribunais, eles já estão utilizando dessa hermenêutica. É claro que ninguém vai cobrar de ti, usou essa, usou aquela, mas especialmente nos nossos tribunais superiores, que eles sim dominam de fato, conhecem, especialmente a teoria heideggeriana e do Habermas. Então, é importante para a gente conseguir identificar, né, para que a gente fique num nível elevado, sabe? Subir a escadinha, um batente a mais, um batente acima, a gente conhecer, compreender, saber interpretar nesse nível, perceber que é a influência de tal filosofia, é a influência de tal autor, sabe? Eu acho que isso é fundamental aqui para nós. Agora, em nível de concurso, eu acho pouquíssimo provável por conta dessa questão recursal, né? Então, aqui é meio que uma preparação hard de aprofundamento para a vida, para a gente perceber, né? Então, agora eu percebi. Então, para que eu possa conceituar a partir do Gadamer, eu sempre vou precisar localizar se existe essa pré-compreensão, né? Se o círculo hermenêutico ele é formado por essa pré-compreensão, pela perspectiva de futuro e pelo passado. E aí é nesse encontro aí que eu vou conseguir observar o elemento argumentativo, sabe? Quando você observa, por exemplo, sei lá, um debate legislativo em que a fala lá do senador ou do deputado é, por exemplo, favorável ao fim do licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras. Vamos deixar o licenciamento ambiental só para atividades poluidoras. E aí você não se conforma com aquilo. Você vai tentar descobrir por que é que esse sujeito pensa desse jeito. E você descobre que ele é ligado a uma bancada ruralista, que ele próprio é dono de grandes propriedades, que ele próprio pode se beneficiar com uma modificação legislativa como essa. E aí você percebe, né, como é importante reconhecer o Habermas, né? A ideia de que o direito não é puro, o direito não é neutro, o direito precisa dessa avaliação crítica, porque talvez, né, aquilo que é colocado pelo sujeito como uma base racional, teorética, tudo bonitinho, é só para disfarçar, de forma consciente ou inconsciente, valores que estão ligados à origem de classe, à origem econômica, social daquele sujeito. Então, é nesse sentido, sabe, que eu acho que é importante que a gente leve como bagagem. Não que eu acho que realmente vai haver cobrança nesse sentido, né? Mas que a gente vai se deparar no nosso dia a dia, que é importante. AV1. Valeu, Eric. De nada, imagina. AV1. 3 questões objetivas. Nessas questões objetivas eu vou trabalhar especialmente essas questões sobre a importância da hermenêutica, a relação entre o direito e a hermenêutica, essas características da hermenêutica técnica e da hermenêutica filosófica. É isso que eu vou trabalhar nas questões objetivas, os conceitos de representação e imaginário. Beleza. E as 2 questões subjetivas, eu vou trazer uma delas nesse modelo, já vai ser a 3ª vez que a gente vai resolver, né? Vou trazer um caso real, uma situação aí, você vai fazer esse mesmo exercício, identificar o filósofo e trazer a justificativa com uma argumentação bem bacana, uma retórica jurídica adequada. E uma outra envolvendo essa questão de representação imaginário que a gente vai ver agora mesmo, se Deus quiser. Beleza, gente? Então, são 5 questões.
E uma outra informação importantíssima sobre a AV1. A coordenação do curso de Direito da Unileão, né, nos solicitou que as avaliações não ficassem disponíveis por mais de 4 horas, a não ser que se tratasse de um estudo de caso, da construção de um testamento, de uma petição, lá. Não vai ser nosso caso, pelo menos não agora na AV1. A gente vai fazer esse modelo de prova tradicional com 3 questões objetivas e 2 subjetivas. Então, por essa razão, eu precisarei seguir a regra institucional. A prova vai ficar disponível pontualmente às 18 horas, só que, como eu fico, sabe, né? Vai que a internet cai, vai que, sei lá, vai que o cão atenta, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, eu conversei lá com o pessoal e pedi para que as minhas provas da noite pudessem ficar pelo menos até meia-noite, né? Porque aí já tem um tempinho a mais para, se Deus me livre e guarde, acontecer algum imprevisto, você tem ali uma média de tempo razoável para resolver, né? Eu sei que, às vezes, as pessoas falam assim, mas os alunos do ensino médio, os alunos do ensino fundamental estão fazendo prova na hora da aula, duração de 40 minutos, e na universidade dessa forma. Mas não dá para comparar, porque a gente não pode igualar os desiguais, na verdade. E um aluno de ensino fundamental, ensino médio, ele não trabalha. Então, realmente, ele está ali focado naquele momento para fazer as tarefinhas, as provinhas. É bem diferente da gente, né? Que tem atividades familiares, trabalhistas e etc. Então, eu entendo que esse tempo... realmente a coordenação é muito feliz, né, quando coloca esse tempo de no mínimo 4 horas, porque por mais que a prova seja simples, tenha poucas questões, mas o tempo da gente é mais corrido. E aí, graças a Deus, também eles foram super flexíveis com essa questão de deixar um tempinho a mais, então a prova vai ficar disponível, repito, dia 4 de outubro, das 18 horas às 23 horas e 59 minutos. Gente, fechou às 23 horas e 59 minutos, eu realmente sinto muito, a gente vai ser encaminhado para a segunda chamada. Sobre a pergunta do Juan, se as aulas vão ficar suspensas durante o dia da AV1, a orientação que a coordenação passou para nós é que a aula do professor, por exemplo, a gente não tem aula de hermenêutica semana que vem. O horário da aula é o horário para vocês fazerem a prova. Agora, o horário CD, ele acontece normalmente. O que vai ser flexibilizado é a frequência. Por exemplo, digamos que você começou a resolver nossa prova, deu 8 horas da noite, você ainda não terminou. Então, você opta por não assistir o horário CD, você não leva falta. Depois você vai assistir essa gravação e tudo mais. Então, foi isso que ficou acertado, tá bom, Juan? Aula normal, frequência flexibilizada. E a prova no horário do professor, essa aula ela não tem. Beleza, meu povo? Ficou alguma dúvida? A nossa AV1, dia 4 de outubro, conforme o nosso cronograma de disciplinas, né? E eu estou dizendo isso para vocês, gente, não é porque eu não recebi ainda da coordenação e também não localizei no site o calendário de avaliações. Eu estou dizendo porque o colega de vocês, que eu não vou lembrar o nome agora, confirmou comigo que a data realmente foi a mesma que eu solicitei lá no cronograma. No caso, semana que vem, de hoje a 8. Tranquilo? Pois muito bem, meu povo. Os slides da aula já estão disponíveis para vocês no Unileão Digital. Se vocês quiserem acompanhar por lá, pode ser, senão vamos por aqui. O conteúdo de hoje, ele não é novo, é algo que vocês, inclusive, estudaram com a minha pessoa, lá na disciplina de... Lá na disciplina de História do Direito, né, quando a gente falou sobre representação imaginária. E aí, por que é importante que a gente estude novamente esses conceitos, que a gente retorne a essa compreensão a respeito da representação e do imaginário da história cultural? Porque nós estamos trabalhando aqui dentro da disciplina de hermenêutica, especialmente com a atividade interpretativa, né? Como o próprio Heidegger, né, já nos explicou hoje, já nos ajudou hoje, interpretar é um modo de estar no mundo, né? Então, como eu interpreto o mundo? Como o mundo vem à consciência? A história cultural nos traz esses 2 elementos, né, para facilitar esse nosso processo interpretativo. Por isso que a gente vem aqui retornar essa questão de representação e imaginário.
E aí a gente vai lembrar que são conceitos que não são da hermenêutica, né? Mas que pertencem à história, né? E nós, assim como na hermenêutica, gente, a hermenêutica ela vai ter várias escolas, né? Ou seja, vários conjuntos de técnicas e de métodos para você realizar a atividade interpretativa. Por exemplo, você quer realizar a interpretação levando em consideração apenas a literalidade do texto, apenas a gramática? Você considera que para ser um bom intérprete, o que você precisa é ser um bom exegeta, ter um bom conhecimento de língua portuguesa, de gramática, de ortografia, de pontuação, de sintaxe? Professora, é isso que eu penso. Ótimo. Então, você está afiliado a uma escola exegética, a uma escola gramatical, né, de interpretação gramatical. Professora, eu acho que, na verdade, a gramática ela é insuficiente para me dizer qual é o sentido daquela lei. Eu acho que a gente precisa tentar investigar, tentar compreender quais são as intenções do autor, do legislador, quando ele elaborou essa norma, né? Quais são as intenções nessa perspectiva bem da hermenêutica romântica? Então você vai estar ligado a uma outra escola, né? Que é a escola de interpretação teleológica. Você está buscando a finalidade, não necessariamente a formalidade do texto. Então, entendam, são várias escolas, ou seja, você pode interpretar, existem métodos e existem técnicas, tá bom? Existem métodos e existem técnicas para todos os gostos hoje em dia. Na história, no campo do conhecimento histórico, fazendo um paralelo, acontece de forma muito semelhante, né? As escolas históricas, ou seja, existem várias maneiras de você tentar entender o passado, entender o que aconteceu no passado, né? Entender a memória coletiva. Você pode utilizar uma técnica X ou uma técnica Y, né? Isso são as escolas históricas, elas têm características próprias. E a depender a escola histórica que o sujeito está afiliado, a historiografia vai ser composta naquele sentido. Por exemplo, uma historiografia. O que é a historiografia? É o conjunto de teorias, né, de autores, de obras que interpretam aquele fenômeno a partir de uma determinada escola. Por exemplo, nesse livro aí que eu estou divulgando, né, que eu vou lançar agora, ele compõe uma historiografia sobre os cursos de direito no Brasil. Então, é mais uma obra, eu sou mais uma autora que está se dedicando a tentar entender, a tentar explicar, compreender como que se deu a formação dos cursos de direito no Brasil. Então, isso compõe a historiografia dos cursos de direito no Brasil. Digamos que alguém está publicando um livro sobre República Velha. Então, compõe a historiografia, né, o conjunto de autores de obras que tratam dessa temática. Muito bem. Então, a forma como os historiadores irão trabalhar vai estar vinculada aí a alguma escola. Duas dessas versões, gente, duas dessas perspectivas se destacam, né? Uma é a do positivismo e a outra é a do marxismo, né? Eu esqueci, botei positivismo e positivismo aqui, né? Ou é porque nos outros slides eu separei? Deixa eu ver aqui. Vamos ler as características que eu descubro já já, se eu fiz um erro ou se é isso mesmo. Então, o positivismo, ele coloca o seguinte... Não, tudo é positivismo mesmo, já vi aqui. É uma forma de avaliar que o direito também foi influenciado, tanto que a gente fala sobre o direito positivista, né? A história positivista é aquela história técnica, é aquela história que o juiz não é, o historiador, ele não é um juiz do passado. Ele acredita que aqueles fatos históricos, eles estão ali prontos, que na narrativa histórica que ele vai construir, ele vai realmente conseguir explicar as coisas do jeito que elas aconteceram. Não há essa relação com a filosofia, com a religião, com a sociologia, de forma alguma. A história é um conhecimento, nessa visão, a história é um conhecimento disciplinar. Não há essa atividade de tentar descobrir as intenções desses personagens, né? A não ser aquilo que está preto no branco presente nos documentos históricos, né? Essa história positivista, ela influenciou demais, né?
a compreensão da ciência histórica ao longo do século XIX até meados do século XX, né? Era assim que a gente enxergava o mundo, preto no branco, certo, errado, macho, fêmea, branco, preto, as coisas muito claras, maniqueístas, né? Binárias, ou é isso ou é aquilo. O rompimento vai começar a acontecer com a filosofia marxista. Então, o marxismo, por sua vez, vai se opor a essa perspectiva positivista da história, porém, não vai sair muito desse esquema binário, né? O marxismo vai tentar explicar tudo a partir da ideia de luta de classe. Então, tudo é luta de classe, tudo é oprimido e opressor. Tudo é o operário, o proletariado e o dono do capital. Tudo é uma questão econômica. Então, o marxismo também traz essa mesma perspectiva reducionista, né? A crítica que se faz a essa história de base marxista tradicional. Mais uma vez, se está acreditando que a gente consegue ter acesso a esse passado, que a gente consegue explicar as coisas do jeito como aconteceram e levando em consideração apenas um único elemento, apenas uma única dimensão, que é a dimensão econômica. Então, como uma crítica a esse marxismo tradicional, né? O marxismo que as escolas históricas marxistas, elas vão começar a tecer uma compreensão numa tentativa de ser mais ampla do fenômeno histórico. Isso vai ser um marco lá nas escolas na escola dos análises, onde a questão é de que a gente não tem acesso a esse passado, a gente não encontra o passado. O que a gente pode ali é tentar acessar representações e tentar decifrar qual era o imaginário, né, que cercava aqueles sujeitos, né, tentando, então, resgatar essa ideia desse ofício do historiador numa perspectiva muito mais subjetiva, né, por influência também dessa perspectiva filosófica. Então, o imaginário é uma visão do mundo, né? O imaginário social. Você imagina, deixa eu colocar aqui para vocês uma imagem rapidinho, só para que você, para tentar me fazer mais clara. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem rápida. Vamos, internet, colaborem. Ó, vou dizer para vocês, vou trazer para vocês essa imagem aqui. Estão visualizando? Está aparecendo para vocês? Aqui não, professora. Então, agora tá? Não. Tá. Agora apareceu. Agora sim. Pronto. Gente, você imagina no século XIX, no século XX e até mesmo agora no século XXI, que em uma campanha do Dia das Mães ou em algo relacionado à maternidade, a gente apresente a imagem de uma mulher sexy. Foi o que eu coloquei aqui no Google para buscar. Mulher sexy. O imaginário, quando alguém fala a palavra mãe, não é de uma mulher nessa condição. Ah, professora, então você está afirmando que a mulher não, entenda. Eu estou querendo te dizer o que é o imaginário. Quer ver? Se a gente colocar aqui na internet para buscar mãe, o que o Google vai nos ofertar, o que o Google vai apresentar é isso aqui. Olha como é diferente. Nada impede que essa mulher que eu acabei de exibir para vocês também seja mãe. Mas o que o Google nos oferece como a imagem de mãe, e são várias imagens, eu vou colocar aqui para nós. Essa daqui.
Tranquilo, eu vou fazer frequência só realmente no finzinho da aula. Olha as representações de maternidade que estão no Google. Uma mulher amamentando, imagens tradicionais, um bebezinho, uma mulher com flores. Você vê que até nas imagens onde não existem crianças, mas existe a figura de uma mulher bem contida, isso, gente, são representações. E a partir das representações, a gente vai conseguir construir o imaginário social, né? O imaginário, ele é sempre coletivo. Então, a partir das representações, a gente acaba tendo uma determinada visão de mundo, né? O que é a maternidade? O que é a paternidade? O que é a justiça, né? Então, o historiador, ele vai o tempo todo trabalhar de forma hermenêutica, você percebe isso? Tentando interpretar o passado. Não porque a gente acredita nesse sentido aqui da hermenêutica da história cultural, que a gente vai, de fato, conseguir acessar esse passado, né? E sabermos exatamente como as coisas aconteceram. Mas que a gente vai conseguir acessar, por meio das representações daquele período, o imaginário, como as pessoas pensavam, e assim tentar nos aproximarmos ao máximo possível de algo que possa ser considerado válido, verdadeiro, mas nunca propriamente a coisa em si, porque isso vai ser impossível, ao contrário do que alegavam, né, do que desejavam os positivistas. Isso é só uma revisão daquilo que vocês aprenderam comigo lá na disciplina de História. Alguma consideração, gente, com relação a isso? Vocês lembravam, né? Então, a atividade do hermeneuta jurídico, professora, mas eu não estou fazendo curso de História, eu não vou ser historiador, o meu ofício não é o ofício do historiador, o meu ofício é o ofício do profissional do direito, é o ofício de jurista. Ok, você estará trabalhando com representações, né? Não são poucos, gente, os processos em que se alegam questões, especialmente quando envolvem questões de gênero, né, de feminino, principalmente, não são poucas as alegativas de que a mulher não era uma boa mãe, por exemplo, porque saía muito de casa, ia a festas, ou teve vários namorados. Isso que representação de feminino seria, então, da boa mãe? Né? Isso demonstra o imaginário, né? A gente teve vários casos agora recentemente envolvendo racismo, vocês devem estar acompanhando, né? Situações que o sujeito, por ser negro, foi barrado na entrada de um determinado restaurante, foi considerado suspeito da prática de roubo em uma loja de shopping, né? Então, não é à toa. E esses casos, por exemplo, se a pessoa ingressar com a ação, recorrer ao judiciário, se sentir que realmente foi vítima do crime de racismo, a quem caberá interpretar a situação? A um profissional do direito. Então, esse profissional do direito precisa ter essa compreensão de que as representações, o imaginário em que a situação está inserida, ela precisa ser levada em conta para a análise correta do direito, para a aplicação mais adequada da norma jurídica. Então, é por isso que a gente, mais uma vez, né, ressalta como a atividade da hermenêutica está profundamente ligada a essa atividade que é própria do historiador, principalmente desse historiador ligado à história cultural. E aí, gente, a título de aprofundamento, eu deixei um texto para vocês muito legal. Eu quero que vocês leiam. Eu vou cobrá-lo, né, na nossa AV1, sobre a relação entre o magistrado, a figura do magistrado e essa figura quase de um deus, né? Porque que é natural. Olha o que é que o imaginário faz. O imaginário, ele transforma em natural algo que é cultural. Quando eu digo para vocês,
O juiz, a juíza é uma figura de intenso prestígio social, de intenso respeito, né? É uma profissão extremamente desejada. Você pode pensar superficialmente, a priori, assim, claro, é um salário elevadíssimo, é claro que é por isso que... E aí o buraco é muito mais embaixo. É porque existe um conjunto de representações que permitem a existência desse imaginário. E aí, principalmente para aqueles que são partidários de uma visão crítica ao ativismo judicial, eu sugiro mais ainda a leitura desse texto. Ele está para vocês no Unileão Digital. Tem 2 textos dessa aula de hoje. Um só sobre representação imaginário e o outro é esse que eu estou me referindo agora, né? Que é da toga... da bata à toga, né? Uma análise aí do Poder Judiciário. E ele vai fazer toda uma construção histórica demonstrando como, desde as civilizações mais antigas até a contemporaneidade, a figura do juiz, a figura do julgador, sempre esteve muito próxima à figura de uma divindade, né? Ele vai remontar as civilizações antigas, utilizando o livrinho do Fustel de Coulanges, que eu super recomendo que vocês leiam. Deixa eu ver se eu estou com o meu aqui perto. Não sei se eu já tinha recomendado para vocês antes, né? Quem não leu ainda, leia, né? A Cidade Antiga. É uma recomendação que a gente deixa desde o primeiro semestre. O meu está por aqui em algum lugar. E lá, o autor, né, o Fustel de Coulanges, ele vai trazer essa ideia de que o sujeito que julgava, né, era o chefe da tribo, era o chefe também da família, ele reunia ali em torno de si todos os poderes e ele era um verdadeiro representante dos deuses. Então, essa figura do julgador, desde os tempos mais remotos, muito próxima à ideia de alguém que é supra-humano, né? Quando a gente vai evoluindo um pouco mais na história, se a gente for pensar na perspectiva do absolutismo monárquico, mais uma vez a gente vai ter essa visão, né, do rei, que onde estão concentrados ali todos os poderes, onde a sua vontade é a vontade divina, né, o caráter sagrado dessa atividade. E isso vem para a modernidade, porque quando a gente está no ápice do positivismo do Kelsen, a gente enxerga a lei como algo perfeito, né? A piramidezinha dele não bota a lei aqui, né? No auge dessa pirâmide, é algo perfeito, né? É algo que, se a gente aplicou a lei, naturalmente a gente trouxe a justiça. Então, mais uma vez, essa perspectiva, né, divinizadora. E hoje, gente, quando a gente judicializa praticamente tudo, né, o fenômeno da judicialização é cada vez mais comum, né? Todas as demandas para que o Poder Judiciário resolva, a confiança de que o Poder Judiciário vai conseguir preencher as lacunas. O Poder Judiciário, ele deve, inclusive, deixar de aplicar a lei, porque ele vai saber o que é melhor para a sociedade. Veja como acreditar nisso e, de certa forma, até naturalizar essa perspectiva por meio do ativismo judicial é fruto de um conjunto de representações ao longo da história que cria esse imaginário, né, de que, de fato, são os sujeitos mais aptos, são pessoas extremamente capacitadas. E essas representações, à medida em que os fatos sociais as vão contrariando, né, pode gerar um novo imaginário, né? Pode-se quebrar esse imaginário, que é o que a gente vem vivendo atualmente com essa crise das instituições políticas, né? Essas críticas todas ao STF, etc. Então, é muito importante reconhecer todas essas representações. Eu trouxe especificamente essa do Poder Judiciário, porque, obviamente, a gente está aqui dentro de uma disciplina jurídica, de um curso de direito, mas isso se aplicaria a qualquer outra situação. Fica à vontade. Eu não vi o nome de quem levantou a mão, mas pode falar. Foi Francilda. Oi, Águida. Francilda, perguntar, levanta a mão. Esse imaginário antigamente estava muito na questão da religião, né? Que para algumas pessoas eles são os mais importantes, os sacerdotes, essas coisas.
Isso, o imaginário, ele nunca vai ser composto, Águida, somente por uma dimensão. Nesse texto, especificamente, o autor quis dar ênfase a esse caráter quase que sagrado que a gente tem, e eu não sei se vocês já perceberam isso. Isso existe, na verdade, em toda a profissão jurídica. Eu lembro quando eu era recém-formada, uma professora minha que é genial, tem aqueles professores que marcam, né, gente, a vida da gente. Eu tive uma professora assim na minha graduação, a professora Salete Maria, e ela contava essa história para a gente, que quando ela estava varrendo a calçada da casa dela, a vizinha ficava indignada, corria de lá, Salete, pelo amor de Deus, uma doutora varrendo a rua, ai, meu Deus do céu, não pode, né? Por quê? Porque é uma figura de importância, né? Essas representações em torno do profissional do direito, elas permanecem até hoje, elas compõem o imaginário da sociedade. Não somente em razão desse elemento quase que, de fato, né, religioso, que tem uma base que, se a gente for buscar, remonta toda essa história que eu contei aqui para vocês, mas também por vários outros vieses, econômico, né, político, são pessoas que ocupam espaços de poder, são pessoas que legitimam as condutas incorretas e incorretas, são pessoas que têm altas oportunidades de melhores pretensões salariais. Então, o imaginário, ele não é composto apenas por uma dimensão. O que a gente está deixando claro aqui, na crítica que esse autor faz, é para que justamente a gente vá quebrando, né, gente, naquilo que é cultural, que a gente não entenda como natural. Todo juiz a atividade da magistratura, calma, porque isso é cultural, né? Não é divino. A história nos ajuda a compreender que não é assim. E é nesse sentido a crítica do autor, tá bom? Mas não que o imaginário tenha sido construído somente a partir desse aporte religioso sacramental, digamos assim. Tá bom? Gente, seguinte, vou fazer a frequência, faltam 10 minutinhos para o final da aula, como de costume. Vocês têm alguma dúvida com relação à prova de AV1 de vocês? Como vai ser, o tempo de duração, os conteúdos que serão cobrados? Muito bem. Vou deixar um convite. Oi, diga. Alguém ia falar. Aquela pontuação que a professora falou que estaria na AV1, porque eu já entrei um pouquinho mais na sede no horário da aula, explicar novamente. Eita, está ruim que só o áudio. É sobre a atividade valendo pontuação extra, é isso? É, mesmo. Pronto, dia 21 de outubro a gente vai ter uma palestra, e aí vocês vão ser pontuados com uma pontuação de até 2 pontos extras se participarem da palestra. Vai ser uma atividade que a gente vai fazer conjuntamente, eu e o professor Miguel Ângelo, viu? Aí vai ser no dia 21 de outubro, às 19 horas, de forma remota. Provavelmente vai ser por meio de uma live transmitida pelo YouTube, tá bom? E o conteúdo lá, e são esses dois, né? É a questão da hermenêutica filosófica e tudo que a envolve, né? Hermenêutica técnica, todos esses filósofos que a gente estudou, e esse conteúdo de hoje de representação imaginária e essas questões aqui do judiciário. Os textos estão todos no Unileão Digital, todas as gravações das aulas, todos os materiais de leitura, tá bom, gente? E se vocês tiverem alguma dúvida, né, se ainda ficar alguma situação, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, tá bom? Lembrando que eu atendo em horário comercial, eu fico à disposição. E deixar o convite, né, para vocês. Dia 19 agora, dia 19, ó, lá vai, dia 1º, dia 1º de outubro, sexta-feira, a gente vai fazer uma live lá no meu Instagram, se vocês ainda não me seguem, sigam, né, Francilda Alcântara, sobre essa questão da cobrança dos conteúdos de sustentabilidade nos concursos públicos, tá bom? Vai ser bem legal para a gente refletir um pouco também sobre esse conteúdo, os concurseiros, concurseiras de plantão. Sintam-se convidados e convidadas. Inclusive, um dos temas do concurso do Banco do Brasil foi desenvolvimento ambiental. Né, isso bombou ontem lá no meu Instagram de mensagem do povo dizendo que lembrou de mim, das aulas e tal, e foi bem legal. Foi justamente por conta disso, Eric, que veio a ideia, né? Foi uma aluna que pediu para eu fazer, e eu achei legal que só a ideia e topei.
Então, sexta-feira, 7 horas da noite, quem tiver interesse, siga. E vai ser legal também que vai ser por lá que a gente vai divulgar vários eventos, viu, gente? Até o final do ano vão ter vários eventos na área de história, de hermenêutica, história do direito, lançamento do livro. Sigam lá o Instagram que vai ter um bocado de novidade. Ai, como eu tô bloqueada! Vamos para a frequência? Beleza. Adonis. Presente. Alexandre. Presente. Ana Flávia. Presente. Ana Raênia. Ana Raênia. Presente. Opa. Ana Ruth. Beleza. Anthony. Beleza. Arlan. Arlan? Ok. Bruna Salvador. Bruna? Bruna não, né? Tá bom. Cícera Celúzia. Presente. Cícera Érica. Não. Cícera Flávia. Também não. Daniele Barbosa. Também não. Davi Pereira. Também não. David Kennedy. Eu, professora. Francilda, Daniel está presente. Ah, obrigada, viu, Daniele? David Kennedy. Tá por Eu. aí? Pronto, Eu. fechou. Diego Pereira. Pronto. Edjan. Edjan? Não. Jean colocou uma mensagem no chat logo no começo dizendo que. Ah, foi, que estava caindo. Beleza, não coloquei calma. Obrigada. Edson. Presente. Ellen. Ellen? Tá bom. Emanuel. Emanuela. Emily. Desculpa. A senhora, Presente, professora. a senhora viu que Davi colocou a presença no chat? Quem? Davi Alencar. Vi. Tá, obrigada. Érica Tiágila. Ok. Eric Ferreira, sim, né? A gente conversou. Presente. Estácio. Estácio. Presente. Opa. Fábio. Presente, professora. Felipe. Presente. Franciele. Francisco Davi. Estou presente, Franciele está presente. Eu vi, tranquilo. Francisco Davi. Francisco Gilson. Presente. Éricles. Isabel Cristina. Presente. Jéssica. Presente. João Carlos. Opa, pronto. João Carlos. Ok, João. Laís. Estou aqui. Ok. Larissa. Presente. Lázara. Estou aqui. Levi. Levi. Ok. Lídia. Presente. Liz. Liz. Lucas Strunks. Presente, professor. Luciano Sancho. Presente. Luiz Fernando. Presente. Marcelo Mota.
Ok, eu vi, Marcelo. Márcia Ludmila. Presente. Ok. Márcio Araújo. Márcio. Maria Adriele. Presente, professora. Maria Deane. Ok. Maria Maíra. Presente. Ok. Maria Narjana. Ok. Oi, Éricles. Me perdi aqui. Maria Natália. Presente. Maria Vitória dos Santos. Maria Vitória de Oliveira. Aliás, Oliveira de Andrade. Ok. Marian. Ok. Matheus Cândido. Presente, professora. Merenciane. Presente. Professora, Éricles está presente. Certo. Deixa eu ver se eu tinha colocado falta. Não tinha colocado falta, não. Eu estava em quem? Me ajuda aí, que eu voltei lá. Foi Marian, Matheus Cândido, né? Merenciane. Monique Freitas. Ok. Nayara. Presente. Pronto. Natália. Ok. Patrícia. Presente. Não vou lembrar o nome que a pessoa pediu para eu chamar. Você está aí? Esqueci agora. Pronto. Joseoma, presente. Paula Vitória. Paula Vitória. Pedro Adriel. Presente. Rânia Caroline. Presente, professora. Renata. Renata, presente. Pronto. Rafael. Juan. Presente, professora. Rita de Cássia. Presente. Juan Bruno. Ok, Juan. Suiane. Tiago Ribeiro. Vanusa. Presente. Vitor Ricardo. Victor Ricardo, presente, professora. Pronto, gente. Frequência encerrada. Boa semana. Qualquer coisa, vocês falam comigo no WhatsApp, tá bom? Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite.